Continuando, irmãos, nós vamos, já foi lido, né, mas nós estaremos comentando um pouco a respeito do Provérbios 30. Nós tivemos aí, durante esses 30 dias, estudando, e eu tive fazendo alguns comentários, né, alguns versículos. Só teve um dia, nesses 30 dias, que não teve como fazer o áudio, que eu estava em Batateiras, e lá teve um dia que choveu muito e a internet caiu, né, e nós ficamos sem internet numa manhã lá, e não teve como. Eu quero agradecer a Mazer, né, foi a Mazer que me procurou logo no final do mês passado e falou comigo para a gente fazer esse propósito, né, de orarmos durante esses 30 dias, né, e fechando hoje com essa vigília. E graças a Deus nós cumprimos, né? A igreja, creio que a igreja orou, e creio também que Deus ouviu as nossas orações, e aqui nós estaremos, encerrando essa vigília daqui a pouco, e eu quero trazer aqui um comentário em alguns versículos desse capítulo 30, né? Hoje pela manhã eu estive lendo, junto com a igreja, o versículo 12, ao qual estarei lendo agora também, que diz assim, versículo 12: há daqueles que são puros aos próprios olhos, e que jamais foram lavados na sua imundícia. Pai, aqui estamos, ó Deus, como igreja do Senhor, diante da Tua palavra, que o Teu Espírito, ó Deus, fale mais uma vez a Tua igreja nessa noite, em nome de Jesus. Irmãos, aqui nesse versículo, nós encontramos aqui, dizendo, ai daqueles. E é interessante, né, quando a gente olha e vê esse alerta, né, da palavra do Senhor, ar daqueles, ou ai daqueles, né, quando você encontra essa palavra, e ele diz aqui que se acham puros. Como tem gente, né, que por não conhecer as Escrituras, por não conhecer a palavra de Deus, por não conhecer o Deus das Escrituras, se acham puros. Tem pessoas que dizem assim, eu não sou mal assim, né? Eu não faço mal a ninguém, né? Se consideram bons, né? Tem muita gente que abre a boca para falar isso, e aí a palavra de Deus diz que jamais foram lavados, e olha o que ele diz aí, da sua imundícia. Aí a pessoa vai, sempre o nosso presbítero Carlos, né, ele comenta sobre isso, né, se alguém chegasse para ele, logo lá no início, e falasse para eles de imundícia, ele dizia assim, eu imundo? Não sou não. E quando a gente não conhece a palavra de Deus, realmente a gente não acha isso, né. É como a escuridão, né, se você tiver com a roupa suja, e essa roupa no escuro, ela não vai, jamais você vai ver sujeira na sua roupa. Mas diante da luz, né, lógico que essa sujeira, essa mancha vai aparecer. E assim é justamente quando nós nos aproximamos de Deus. Deus é luz, e na luz justamente vai aparecer a imundícia, né? E aqui a Bíblia diz, daqueles, né, que se acham puros, aos seus olhos são puros, mas que jamais foram lavados. E quando Agur, que escreveu esse capítulo, nós não sabemos quem é esse Agur, só diz que ele é filho de Jaque, e ele é de Massá, mas aqui nós temos esse homem que escreveu, e é interessante que os primeiros versículos, ele vai olhando para ele, e aqui ele olha para a sua pequenez, né, e chega ao ponto de dizer no versículo 2, né, porque sou demasiadamente estúpido para ser homem, não tenho inteligência de homem. O que fez esse homem olhar para ele e se achar tão indigno? Foi justamente o que ele vai revelar a partir do verso 4. Quando ele olha para Deus e ele vê quem é esse Deus, ele começa a fazer perguntas
a respeito desse Deus, ele olha para ele e fala justamente que ele é demasiadamente, é algo, né, grande a sua estupidez, ao ponto de dizer que ele não, né, não tem como ser um homem inteligente, né? E ele diz mais que ele não aprendeu a sabedoria, nem tem o conhecimento do santo. Por quê? Porque o santo é aquele que sabe que Deus é santo, que Deus é poderoso e que só pode ser santificado através da graça e da misericórdia de Deus. E ele olha para ele e diz: eu não tenho essa sabedoria, eu não tenho esse conhecimento, né? Então ele olha aqui nessa humildade. Mas quando você vai para o versículo 12, é o contrário. O versículo 12 é o contrário do versículo 2 e 3. Enquanto que o escritor está dizendo que ele é demasiadamente estúpido, que não tem condição de ser homem, não tem inteligência, né, não tem sabedoria do santo, o versículo 12 já é o contrário, se acha puro, né, se acha merecedor, né, mas é por quê? Porque não tem entendimento da grandeza desse Deus ao qual nós encontramos aí no versículo 4, quando nós encontramos várias perguntas a respeito de Deus, né? Quando diz: quem subiu ao céu e desceu? Quem? Só Ele, só esse poder, o Todo-Poderoso. Quem cerrou os ventos nos seus punhos? Já pensou, queridos? Alguém parar todo o vento, todo o universo? Esse Deus é Ele. E o escritor, sabendo de quem é esse Deus, por isso que ele faz essas perguntas. Quem tem esse poder de fazer isso? Né? Ele diz mais: quem amarrou as águas na sua roupa? Quem é que tem esse poder de pegar todas as águas, todo o vento? Nós sabemos que só o Senhor, só Deus, só Deus. E diante dessa grandeza desse Deus, ele olha para a sua pequenez, para a sua fragilidade, e reconhece que ele não tem sabedoria, que ele não conhece esse Deus, ele só sabe que existe, mas ele não tem, por isso que ele faz esse monte, essas várias perguntas, né? Mas aí no versículo 5 ele diz: toda palavra de Deus é pura. Toda a palavra de Deus, ele aqui faz uma declaração a respeito da palavra, ele faz uma declaração aqui a respeito das Escrituras, e ele diz que toda ela é pura, e ele diz que ela é escudo para aqueles que nela confiam. Aqueles que confiam na palavra, eles são protegidos. Por quê? Porque é a palavra de Deus, e ela tem pureza, porque é de um Deus puro, ela é de um Deus santo, é desse Deus infinito, eterno, que tem o poder de estabelecer todas as coisas. É esse Deus que ele está revelando aqui. E a partir do verso 4, do versículo 6, né, versículo 6 ele fala, para não acrescentar nada, que essa palavra ela já é completa, ela é do Deus santo, ela é pura, ela é escudo, e não precisa de mais nada, nada precisa ser acrescentado, porque ela já está fechada, ela já está completa, ela não precisa de mais nada. E ao versículo 7, ele faz aqui um pedido, e que esse pedido que ele faz aqui, ele vai falando no versículo 8, é justamente para um equilíbrio, né? Ele pede aqui um equilíbrio, né, para viver uma vida equilibrada. Ele diz: duas coisas peço, não negue, e ele fala: antes que eu morra, afasta de mim a falsidade, a mentira, não me dê pobreza nem riqueza. Quer dizer, ele está querendo viver aqui dentro de um padrão, e esse padrão é justamente o padrão de Deus, para que ele não venha roubar, né, para que ele não venha blasfemar, para que ele não venha negar o próprio Senhor, o próprio Deus, né? E aí o versículo 12, que é aonde ele diz aí: daqueles que se acham puros aos seus próprios olhos. Então, queridos, a palavra de Deus ela é pura, a palavra de Deus ela é aquela que nos revela quem nós somos. E é interessante que quando uma pessoa se acha puro aos seus olhos, é porque não conhece a Deus. Mas esse homem de Deus, Agur,
por entender quem era esse Deus, ao ponto de ele fazer essas perguntas, ele agora traz aqui a revelação, dizendo que toda a palavra de Deus ela é pura, e ela tem o poder de purificar, de santificar de toda a imundícia. Não é o homem que vai fazer isso, mas é o próprio Deus, através da sua palavra, que tem esse poder de nos santificar e de trazer sobre nós a limpeza dessa imundícia que é uma prática. E o homem sem Deus, ele não reconhece isso. O homem sem Deus, ele sempre vai achar que ele é merecedor. E você pode perguntar para qualquer um, ele vai falar que ele é bom, que ele não faz mal, que ele é isso, ele é aquilo, mas quando é confrontado com a verdade da palavra, e essa palavra que é pura, ela vai nos revelar quem somos nós e quem é nós. Eu quero convidar a missionária Socorro para vir aqui à frente, ela vai estar orando, nós vamos mais uma vez dobrar o nosso joelho, e nós vamos clamar, mais uma vez, pela igreja do Senhor, não só a nossa local, mas a igreja do Senhor, espalhada no Brasil, do Brasil. Nós sabemos que só o Senhor para edificar a sua igreja, só o Senhor para nos sustentar e fazer de nós igreja abençoada para abençoar. A missionária vai estar orando, depois nós vamos estar cantando mais uns cânticos e vamos continuar assim a nossa vigília. Daqui a pouco, até às 10 horas, nós estaremos aqui em oração, louvor e assim louvando ao nosso Deus. Vamos orar mais uma vez.